Olá, tudo bem? Esse é o canal Espontâneo. Estamos aqui no dia 8 de setembro de 2021, já bem tarde da noite, mas quero falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Paralisação dos caminhoneiros, não é greve de caminhoneiros, mas paralisação. Isso é terrível, vai afetar o abastecimento, vai ter muito problema. Amanhã as bolsas vão cair, o dólar vai disparar, problemas à vista, e a pauta dos caminhoneiros é derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Veja a situação que o Brasil se encontra. Eu disse no último vídeo que a responsabilidade de tudo isso é do Supremo Tribunal Federal. E é verdade, o Supremo Tribunal Federal veio brincando de julgar, veio fazendo tantas coisas absurdas que até um leigo se espanta. O estudioso, o professor, o profissional do direito, os juízes, desembargadores, eu sei da opinião de vários deles e eles consideram absurdas as decisões que estão tomadas lá. Desde já eu peço para você compartilhar este vídeo e também ative o sininho das notificações, se inscreva nesse canal e deixe o seu like ou dislike, não importa, concordando ou discordando, o importante é você participar. Comente mesmo, mande brasa aí, e o que eu puder eu vou responder. Mas vamos falar a respeito desse acontecimento. Há uma ruptura, não há mais dúvida nenhuma, há uma ruptura. Nós não sabemos os passos seguintes que vai acontecer, mas há um problema. O grande problema é que a Constituição Federal, a Constituição da República está sendo desrespeitada por nada mais, nada menos do que o Supremo Tribunal Federal. Desde o momento que ele criou a figura do pão com manteiga, sem manteiga, então começou aí a deteriorar. Nada foi feito, e eu me refiro ao julgamento da Dilma Rousseff, em que o parágrafo 1º do artigo 52 diz que ela teria que ser impedida com a perda, está escrito na Constituição, com perda, com a inelegibilidade, me enrolei porque apareceu ali bateria 15%, espero que não acabe, com o afastamento de qualquer possibilidade de ser eleita por 8 anos, e Ricardo Lewandowski com Cátia Abreu e aquela turma ali destruíram a Constituição. A partir dali abriu-se uma porteira, e agora onde passa um boi passa uma boiada. Toda hora a Constituição é ferida, é interpretada da melhor maneira, da pior maneira possível. Note que o STF é guardião da Constituição. Ele pode até mudar a interpretação, mas tem que ser um processo de mudar, tem que ir para pauta, tem que ir para análise, e aí pode mudar, é direito, e estão ali para isso. Nunca aplicar aleatoriamente sem ter mudar na hora do julgamento, foi isso que fez. Aquilo é uma aberração, é uma coisa das piores possíveis. Então está aí. Na verdade, Alexandre de Moraes, diante das manifestações, ele dobrou a aposta, como se diz, dobrou a aposta. Ele mandou prender um norte-americano que esteve no Brasil, chamado Jason Miller, para apurar atos antidemocráticos. O que é um ato antidemocrático? Em primeiro lugar, deveríamos descobrir, e ele deveria estudar, o que significa, ou qual a origem, ou a etimologia da palavra democracia, né? Cracia vem de poder, de kratos, poder, governo, e demos significa povo. Então, democracia é o governo do povo. Ontem tinha milhões e milhões de pessoas em todas as cidades do Brasil, e ele diz que é ato antidemocrático? Não, senhores, não gostar ou repudiar as decisões inconstitucionais da Suprema Corte é um ato de democracia, é um ato ótimo para o Brasil, porque um homem, ele entra ali, a cabeça dele é torta e ele vai entortar o país. É isso que está acontecendo, colocou o país nessa turbulência, nessa confusão toda. Claro, ontem o presidente Bolsonaro fez aquele discurso inflamado, chamou de canalha. Jamais eu chamaria de canalha, mas as razões que estão por trás daquilo ali é uma angústia profunda de quem está no cargo, sendo atacado todos os dias pela mídia, pelas viúvas da Lei Rouanet, pelas viúvas das verbas públicas, como TV Globo, como Estadão, como Folha de São Paulo e outros tantos.
E então ele é atacado todos os dias, a pessoa vai se enervando, o que eles querem é destruir mesmo, e ele age exatamente com muita ferocidade, mas é compreensível. Na verdade, o STF, a ideia do STF, ela está completamente distorcida. Diz-se de forma falaciosa que é um equilíbrio de poderes harmônicos e independentes. Isso é totalmente mentiroso. O STF se meteu no executivo, não permitiu que o diretor da Polícia Federal fosse indicado pelo presidente, e atribuição, é uma prerrogativa privativa do presidente fazer isso. Então, outra coisa, uma coisa que a gente precisa analisar é o seguinte: o presidente tem que lutar muito, fazer muita campanha, convencer o povo para conseguir 58, 60 milhões de votos para ficar apenas 4 anos no poder. Isso é bom, não estou criticando isso, estou criticando o fato de que um ministro do Supremo Tribunal, que é indicado por um político, por um presidente, muitas vezes corrupto, como foi o caso do Lula, o maior corrupto da história do mundo, esse camarada tem ali, ele e a Dilma, tem ali quase todos, hoje são 10, né? 9 são indicações deles, um somente, aliás 2, um é do Temer e o outro do Bolsonaro hoje, o restante tudo. Então, ou seja, a maioria absoluta esquerdista, maioria absoluta PT, é por isso que eu chamei de PT-STF. Então, olha, o Brasil está parado. E o que eles querem? O Bolsonaro quer que não haja prisões políticas numa democracia, realmente não combina. Prisão política combina com a União Soviética antiga. Prisão política combina com Cuba, prisão política combina hoje com Venezuela, que está uma desgraça, prisão política combina com Coreia do Norte, prisão política combina com aqueles países do Oriente distante, né? Ali sim, mas no Brasil, democracia, jamais, jamais, jamais. Então, há presos políticos, Daniel Silveira, posso não concordar ou discordar, não interessa o que ele falou, ele tem total imunidade para falar, ele é parlamentar, é falar, ele pode falar e ele ele é o imune a tudo que ele fala e que ele vota no exercício do seu trabalho. Então, as opiniões dele eu posso discordar, é só não votar nele, mas nunca prender sem processo, e o homem parece que pagou fiança de 100 mil reais e continua preso. Isso é absurdo, isso é querer provocar. Será que as pessoas, será que o presidente Fux, será que os demais ministros não percebem que um homem ou 2 homens estão desestabilizando o país, estão jogando o país no buraco, estão jogando o país numa guerra civil? Um homem, 2 homens estão fazendo isso com decisões monocráticas, que é absurdo, ou são absurdas, né? Tem aí Daniel Silveira, Roberto Jefferson, ele tem a forma dele falar, ele pode falar coisas que eu concordo, eu discordo, não é isso. O direito à fala, ele não tem imunidade parlamentar, mas ele tem um direito constitucional à opinião e à fala, vedado somente o anonimato, é o que diz a Constituição. Oswaldo Eustáquio, o Alexandre de Moraes deveria ser cobrado pelo fato de o Oswaldo Eustáquio, um jornalista que a mídia chama de blogueiro, está está paraplégico, porque foi colocado ilegalmente numa prisão e lá se machucou, se feriu. Ele declara que foi agredido, foi muito maltratado, mas ele caiu porque foi ajeitar segundo ele, não sei se é verdade, um chuveiro e caiu, está paraplégico. Novamente, a 4ª prisão determinada por Alexandre de Moraes contra um jornalista que a mídia chama de blogueiro. Porque o Oswaldo Eustáquio, se você não se lembra, foi aquele que fez uma live e o presidente assistia, né, dizendo que foram descobertas as malas chinesas para escuta de tudo que se passava no Palácio do Planalto, uma na casa do advogado Cacai, aquele que entra de bermuda no Supremo Tribunal Federal no dia de feriado, ou seja, mostra uma intimidade, promíscua dele com o poder, tá bilionário, porque defende só esses corruptos que roubam o nosso dinheiro e pagam muito bem a ele, e assim toca o barco. E também na embaixada chinesa e na embaixada da Coreia do Norte. Que coisa terrível. E o que foi feito? Nada, ficaram quietos e acabaram, mas a partir daí ele ficou marcado.
E o Zé Trovão agora, o líder dos caminhoneiros, de grande parte dos caminhoneiros, que está desafiando. Então virou isso, o Brasil está virando isso. Temos essa CPI do circo, um verdadeiro circo armado, né, governado ou guiado por Omar Aziz, com muitas acusações, tem que responder lá no Amazonas, e com Renan Calheiros. Só isso acabou, não tem nenhuma seriedade. Então essas coisas que devemos compreender. Há uma ruptura, não sabemos o que vai acontecer, os caminhoneiros estão parando o Brasil hoje, já tem muitas praças, muitas estradas, muitas rodovias paralisadas, impedidas, vai ser um caos e o Brasil precisa se arrumar o mais rápido possível, porque aguentar um presidente que compra o Congresso, ele soube fazer, né, que paga mensalão, que paga petrolão, que desvia dinheiro, que dá rombos os mais terríveis nas estatais, né? Todas as estatais estão dando lucro, até os Correios que nos davam lucro há tanto tempo, porque simplesmente a capacidade para dizer, não, é porque pararam de roubar, porque agora um bem foi feito, que nem a situação, nem a oposição estão livres para roubar. Qualquer um que roubar será denunciado. Se o governo do Bolsonaro roubar, vão denunciar. Se o governo da esquerda roubar, vão denunciar. Há hoje uma sanha, uma raiva, uma inimizade de um querer pegar e expor o outro. Isso acaba sendo bom para o Brasil. Por isso, o Brasil tem procurado e está no caminho para superar a grande crise econômica, né? Agora vem aí, problemas para a economia. Não basta a pandemia do vírus chinês que chegou no mundo inteiro, não basta, mas agora a paralisação dos caminhoneiros que vai trazer muitos problemas e não sabemos quais serão os desfechos dessa história toda. Nunca esqueça que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Nunca se esqueça que a palavra democracia significa Kratos, poder, cracia, governo, poder, demos, povo, governo do povo, poder do povo. O povo é que é soberano. Este é o canal espontâneo. Você está convocado a dar atenção aí aos acontecimentos do Brasil, e naquilo que nós pudermos, nós vamos ajudá-lo a compreender aquilo que se passa em nosso querido país. Compartilhe, dê o seu like, seu dislike, comente, manda a sua pergunta ou emita a sua opinião, né? E se inscreva nesse canal. Fique com Deus, um grande abraço, uma boa noite.